Pessoal do sétimo, bom dia. A gente vai começar mais uma videoaula. Hoje eu não vou aparecer aqui no vídeo, porque eu tô optando por fazer mais o áudio comentando o livro de vocês, as correções. Então a ideia de hoje é fazer uma correção das questões que eu pedi para a semana passada. Então, para ter uma nitidez um pouco melhor, eu vou usar toda a tela, tá? Então, como a gente estava conversando, a gente está trabalhando o reino protoctista. Dentro desse reino, a gente tem dois grupos, né? As algas e os protozoários, que nós comentamos. E as correções, elas estão relacionadas com esses dois grupos, tá? Este capítulo, ele também fala sobre fungos, mas que a gente vai deixar para depois das nossas férias para conversar sobre eles, tá? Então, as correções relacionadas os exercícios relacionados com fungos não vão ser trabalhados agora. Então, para a gente começar, eu quero que vocês me acompanhem a correção lá na página 63, tá bom? Então, a página 63 tem apenas duas atividades, uma de verdadeiro ou falsa e a outra para somar as frases corretas, tá? A primeira questão está falando sobre algas e é para a gente identificar cada frase. Então, a letra A está assim. As algas são muito importantes para a vida no planeta, uma vez que produzem grande quantidade de oxigênio. Sim, a gente já conversou sobre isso, a gente falou que 70% desse gás oxigênio da atmosfera é produzido por algas, tá? Então, a letra A é verdadeira. A letra B também é verdadeira, né? A gente tem algas tanto unicelulares quanto pluricelulares. A letra C, as algas são protoctistas, né? São classificadas como protoctistas e são produtoras da cadeia alimentar aquática. Verdadeira, gente, a gente já sabe que as algas, elas são consideradas como seres produtores. E seres produtores são aqueles capazes de produzir o seu próprio alimento, né? São autotróficos. E a alga é o indivíduo autotrófico da cadeia alimentar, base da cadeia alimentar aquática, tá? A letra D, então todas as algas são verdes, é falsa, porque todas as algas não são verdes. Algumas, além da clorofila, que dá a pigmentação verde, elas têm outros tipos de pigmentos. Então, aqui eu queria só reforçar uma coisa. Todas as algas vão ter clorofila, porque é através da clorofila que a gente tem a fotossíntese, ok? Mas nem todas as algas são verdes, porque algumas, além da clorofila, vão ter outros tipos de pigmentação, o que permite outras colorações. Mas não significa que elas não têm clorofila, tá? Toda alga tem clorofila, mas nem toda alga vai ser verde, tá? Porque pode ter outras pigmentações. E a letra E também é falsa, porque a gente não tem a gente não tem alga apenas exclusivamente no mar. Nós vamos ter algas também em ambiente aquático, de água doce, né? Em ambientes de terra úmida, a gente tem alga fazendo mutualismo com fungo. Então, a gente não vai ter exclusivamente no mar, tá? A número 2, a gente tem aqui uma sequência de frases que a gente também vai identificar como verdadeiras ou falsas, mas a gente vai somar apenas as verdadeiras. Então, a frase número 2, euglenas comportam-se como heterotróficas na ausência de luz. Sim, inclusive eu falei essa curiosidade lá na videoaula, né, quando eu estava falando sobre algas. 4. As algas que atingem maior tamanho são chamadas as rodófitas. Não, pessoal, as algas que atingem os maiores tamanhos são as feófitas, tá? 8. As clorófitas possuem relação mutualística com fungos formando os líquens. Isso é verdade, né? A gente conversou. É esse tipo de alga aqui, chamado clorófita, que faz o mutualismo com fungo. Frase 16. Ginoflagelados possuem relação de predatismo com recifes de corais. Não, gente, lá no quadrinho falando dos ginoflagelados, o que eles fazem com os recifes de corais é uma relação de mutualismo. Lembrando que mutualismo é uma relação ecológica positiva, benéfica, os dois se beneficiam, tá? Aqui neste caso, a alga oferece os produtos da fotossíntese para os recifes de corais, enquanto os recifes de corais
oferecem abrigo e sais minerais para as algas, tá? Dentro dos dinoflagelados tem vários tipos, mas os que fazem esse tipo de mutualismo são as zooxantelas, tá? E aí, a frase 32, as rodófitas são capazes de viver em águas mais profundas do que as algas. Sim, tá? Então, aqui, ó, falando na frase 4, eu falava das rodófitas, mas na verdade as rodófitas são as que podem viver em águas mais profundas, tá? Então, a gente finaliza aqui a correção da página 63 e nós vamos agora para a próxima página, que é a página 82. Não, desculpa, a 70 primeiro, tá? A página 70, que vai estar um pouquinho antes do reino fungi. Aqui, ó, página 70. Cite algumas características que diferem os protozoários das algas. Então, essa é o número 3, né? Gente, basicamente, então, só para voltar um pouquinho. Algas e protozoários estão no mesmo grupo, no reino protoctista, mas elas são diferentes. Elas têm algumas características semelhantes, né? Porém, as diferenças que a gente deve ressaltar aqui na questão, basicamente olha, primeiro, mais importante, algas são autotróficas e protozoários são heterotróficos, tá? Então, um produz o próprio alimento, o outro não produz o próprio alimento. Outra coisa, a gente tem protozoários, todos os protozoários são unicelulares. As algas, a gente tem representante unicelular, mas a gente tem representante multicelular ou pluricelular, tá? Então, a gente vai ter representante de várias células aqui, enquanto protozoários não. Nós temos também uma diferença que é quanto à estrutura de locomoção. A gente tem bastante protozoário com estruturas locomotivas, né, que permitem deslocamento, principalmente em ambiente aquático. As algas não têm estruturas de locomoção, com uma exceção, que é o caso das euglenas, tá? Mas, tirando isso, basicamente elas não possuem estruturas de locomoção. Então, essas são as principais diferenças entre algas e protozoários. Já o número 4 está pedindo para a gente marcar a alternativa incorreta, falando sobre malária e toxoplasmose. Então, a incorreta aqui é a letra C, porque ela fala que a profilaxia das duas doenças é não se alimentar de carne crua ou mal passada. Mas, pessoal, a gente precisa lembrar que elas têm formas de transmissão muito diferentes, né? A profilaxia de não comer alimentos de carne crua ou mal passada é uma profilaxia pertinente para a toxoplasmose, mas não é pertinente para a malária, uma vez que a malária ela é uma doença transmitida por mosquito, né? Então, a gente tem aqui profilaxias diferentes. Para a malária, a gente vai precisar proteger, evitar ambientes que proliferem esse mosquito e usar repelentes, telas de proteção nas casas. São esses tipos de profilaxia relacionado ao mosquito, a fêmea do mosquito, tá? Bom, aí continuando, né, da página 70 para frente, a gente vai ter então a página 82, onde a gente vai fazer exercícios 1, 2 e 3, né? Aqui essa a gente vai pular, porque é sobre fungo, e a gente chega nas atividades. Na página 82, a gente vai resolver, então, os 3 primeiros exercícios. Primeiro está falando sobre as algas microscópicas, que flutuam nas camadas superiores da água, né, dos mares, formando um plâncton, né? Gente, plâncton é um termo bem genérico para esses seres muito pequenos, né, unicelulares. Eles podem ser zooplâncton ou podem ser fitoplâncton, tá? Quando plâncton é um conceito maior, faz fotossíntese, então nós chamamos eles de fotossintetizantes e por isso fitoplâncton. Então, plâncton por conta de ser esses seres aquáticos muito pequenos que vivem em ambientes de água doce ou salgada. E aí a gente tem como representante do fitoplâncton, que são os plânctons fotossintetizantes, que são as algas. A gente vai ter as diatomáceas e os dinoflagelados. Então, a letra A, tá?
A número 2 está falando sobre as marés vermelhas e perguntando, então, quem são esses quem são esses organismos, né, que promovem a maré vermelha, que libera essa toxina que acaba prejudicando peixes, gaivotas, entre outros indivíduos ali que necessitam, que passam por uma cadeia alimentar que acaba sendo afetado por essas toxinas liberadas por essa alga que promove a maré vermelha. Basicamente, quem faz isso são as pirrófitas dinoflageladas, que promovem essas maré vermelhas, tá? Por conta da coloração delas, tá bom? Número 3, sobre a importância ecológica das algas, é super tranquilo, a gente já conversou, né, nas outras aulas. Basicamente, as duas principais importâncias, além da questão econômica, né, da questão alimentar, a gente tem duas grandes importâncias, que é o fato de elas serem a base da cadeia alimentar aquática, porque elas são produtoras, são autotróficas, e o fato de elas serem as principais produtoras de oxigênio da atmosfera, tá? Depois, a número 4, a gente tem aqui, né, a pergunta de quais são os organismos que compõem os líquens. Ah, tá, gente, a 4 eu pedi para não fazer por enquanto, porque a gente vai precisar do conteúdo de fungos, tá? E aí a gente vai para 5 na página 84. Então, todo mundo me acompanhando aí? Para fazer uma conversão um pouco mais rápida, aqui é só para citar, né, para ver se vocês acertaram aí. A gente tem uma série de quadrinhos, aliás, de bolinhas, que a gente tinha que colocar o número que é o órgão afetado por aquela doença. Então, de cima para baixo, a gente tem toxoplasmose, número 2, embaixo, número 4, que é a leishmaniose, número 3, que é a malária, número 1, que é o coração, relacionado à doença de Chagas. Número 4, malária de novo. Número 7, giardíase. Número 5, tricomoníase. E aí, do outro lado, a gente tem de cima para baixo. Número 3, de novo, a malária. E número 6, amebíase, tá? Depois, a questão número 6, falando sobre em relação à estrutura celular e o modo de transmissão do Trypanosoma cruzi. Então, a gente tem aqui, primeira estrutura celular, é uma célula eucarionte, é um protozoário, então ele é um eucarionte. Lembrando que procariontes são só os representantes do reino Monera, então aqui são eucariontes. E esse protozoário ele é transmitido pelo barbeiro, que é um inseto hematófago. O que é hematófago? É um inseto que se alimenta de sangue, tá? Hemato vem de sangue. Então, olha, inseto que se alimenta de sangue, neste caso aqui, vai ser o barbeiro. Enquanto ele se alimenta de sangue, ele defeca e libera os protozoários no lugar da picada, tá? Próxima à picada, aliás. Depois, a gente tem a página 84. Então, aqui a gente estava no 83, né? A página 84, eu pedi para vocês fazerem o exercício 7 e o exercício 8, tá? Que são os dois últimos. O exercício 7 tá escrito assim, né? Falando sobre essa doença citada lá em cima, que é a leishmaniose, e falando da incidência na cidade de Belo Horizonte, tá? E aí está perguntando, doença parasitária a qual o texto anterior se refere tem como profilaxia. Se a gente está falando de profilaxia, a gente está falando da forma como a gente evita essa doença, a gente controla ela. Então, a gente está falando de leishmaniose, que é provocado por mosquito, tá? Então, se é mosquito, qual é a forma de combater? A letra E, que representa, né, o combate através de inseticidas, evitar objetos que acumulam água onde há larvas desses insetos possam se desenvolver. Então, toda vez que eu estiver falando de mosquito, a profilaxia vai ser muito parecida, tá? Evitar o desenvolvimento do ciclo de vida desse inseto, deste mosquito, e evitar formas dele aproximar e picar alguém, tá? E aí, por fim, a questão 8, né? A última questão que eu tinha pedido para fazer relacionada a protozoários e algas, tem uma reportagem aqui, né? Falando a respeito
do plasmódio. O plasmódio, ele é o protozoário que promove a doença chamada de malária, tá, gente? Então, a vacina que está sendo citada aqui no texto, ela tem o objetivo de controlar a doença chamada malária, que é transmitida através de picada de inseto e é provocada pelo plasmódio, tudo bem? Bom, eu acho que basicamente é isso, né? Eu estou à disposição para esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem pelo WhatsApp. Vocês podem me mandar as dúvidas de vocês, a gente vai conversando. E é isso, pessoal. Então, até a próxima aula, que vai ser provavelmente depois das nossas férias, e a gente continua o capítulo, então, com fungos depois que a gente retornar, tudo bem? Então, um grande abraço, um beijo para vocês e contem comigo sempre, tá?